Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com você sobre a nossa postura frente à segunda-feira, ao trabalho, as coisas que nós realizamos durante a semana. Vou aproveitar que hoje é segunda-feira para gravar esse vídeo enquanto eu ainda não vou para o consultório, porque eu queria trazer essa reflexão para a gente. A nossa postura, a maneira como a gente lida com as nossas atividades profissionais, dizem muito sobre a resistência que a gente tem em relação a adotar uma postura de atitude, de ação, de desenvolvimento, né? Nós somos resistentes a isso. Muitas vezes nós temos dificuldade com o trabalho porque estamos atuando através de crenças praticamente transparentes, que são aquelas crenças que estão lá gravadas no nosso inconsciente desde a infância. E elas são tão profundas que nós não vemos, não conseguimos vê-las com facilidade. Por isso são chamadas crenças transparentes. Então, assim, perceba, se pergunte, se observe qual é a sua postura diante da segunda-feira. Você fica cansado, você fica desanimado, você não vê a hora de chegar a sexta-feira? Isso diz muito sobre a vida que você pode estar vivendo e a maneira de transformar isso. Às vezes, nós temos uma imagem muito infantil ainda, lá da nossa infância mesmo, em relação ao trabalho. E essa pode ser uma crença transparente que hoje te atrapalha para o desenvolvimento da tua vida. Porque nós aprendemos lá com os nossos pais que eles tinham que trabalhar. E não que aquilo era um motivo de prazer, de reconhecimento, de satisfação, apenas que eles tinham que trabalhar. Quando nós crianças perguntávamos ou sentíamos a ausência dos nossos pais em casa, e eles nos diziam, eu tenho que trabalhar. E muitas vezes nós fazemos isso em relação aos nossos filhos, ou recebemos orientação também em relação ao estudo, que para a criança seria a parte da responsabilidade, né? Então o que a gente diz para a criança? Você vai para a escola porque você tem que estudar. Não porque é bom, porque ela vai encontrar os amigos, porque ela vai brincar, porque ela vai aprender. Nós não costumamos estimular, ou pelo menos não estimulávamos o aprendizado da mesma maneira que o trabalho não era visto como uma fonte de recompensa, de se colocar no mundo a serviço, realizar uma atividade prazerosa, né, que contribua para o todo. Então essas podem ser crenças transparentes que vão nos atrapalhando ao longo da vida em relação ao nosso trabalho. Muitas pessoas até gostam dos seus trabalhos, mas não sabem por quê, não sabem explicar por que tem tanta dificuldade com a segunda-feira. Talvez seja uma crença transparente que esteja te atrapalhando nesse sentido. Ela prevalece, ela precede o fato de você gostar do seu trabalho. Ou seja, ela é mais forte e acaba te aprisionando. Em outras situações, a nossa postura em relação às obrigações da vida realmente são dificultadas, né? A gente passa torcendo pela sexta-feira porque a gente quer se divertir, a gente quer brincar, a gente não quer ter que realizar atividades que fazem parte sim de uma obrigação, elas seguem um protocolo. Se nós somos funcionários de uma empresa, nós precisamos respeitar a conduta dessa empresa em relação a isso. Se somos profissionais autônomos, liberais, nós precisamos encaminhar as nossas atitudes para que tenhamos êxito no trabalho. E isso exige uma postura de nós, exige um movimento frequente para que a gente consiga realizar essas atividades da melhor maneira possível e tendo muito êxito, muita prosperidade. Então, em alguns momentos, nós precisamos olhar como solução para essa dificuldade uma postura mais alinhada, mais centrada, de que sim, está começando mais uma oportunidade de gerarmos movimento, de fazermos o nosso trabalho ser útil para mais gente. Nós estamos ali em função do todo. Nós nos colocamos assim, independente da atividade que a gente realize, né? Nós estamos em contato com o outro, nós aprendemos, trocamos, ensinamos. Isso é a construção da vida profissional, certo? E em outro ponto ainda mais profundo, quando a dificuldade é muito grande, quando você não gosta do que você faz, aí você tem um problema e você precisa olhar porque é a solução desse problema.
O que então você quer poder fazer da sua vida? O que então você quer se dedicar na sua vida? A vida não é só pagar boleto. Você não vai passar a vida inteira só pagando boletos. Que atividades você quer realizar que possam te ajudar a pagar os boletos necessários e ser feliz ainda com a sua atividade profissional, se realizar? Aí você precisa olhar para a solução, que é aquilo que você gosta de fazer e como isso pode te gerar renda. Você precisa olhar para essa oportunidade, então. Se você está numa atividade que te remunera, mas que não te dá prazer, se permita trazer essa sensação de ser bem remunerada e agregar a isso uma habilidade, uma força, um potencial que você tem e que você quer poder explorar. Claro, quando você olha para a solução, você entende que é preciso trilhar todo um caminho para que você chegue lá. Então é preciso um projeto, planejamento, estrutura, o que você vai fazer, quando, como, que recursos você vai alocar, né? Que transformações você vai se permitir para a sua vida para poder experimentar a atividade profissional de uma forma mais completa, mais ampla, onde você se realize e seja bem remunerado por isso. Isso é possível. Aí você vai ter que olhar também para suas crenças de que trabalho não é sofrimento. Trabalho é sim uma fonte de prazer. Muitas vezes nós estamos trazendo essas crenças sem depurá-las, sem aprimorá-las, que nós construímos lá na nossa infância para a vida adulta. Vou dar um exemplo claro para vocês. Tem mais ou menos 3 anos que eu consegui redefinir uma crença que eu tinha lá da minha infância, de que trabalhar os finais de semana era muito penoso, era horrível, porque a gente estava longe da nossa família. Aí eu fui me dar conta que a minha crença transparente em relação a isso é que eu ficava muito triste nos finais de semana em que meu pai não estava em casa porque estava trabalhando e que minha mãe também cobrava muito isso dele. E nós ficávamos muito tensas e tristes, angustiadas pela ausência dele aos finais de semana. Então lá naquela época eu acordei que eu não trabalharia nos finais de semana porque eu sabia o quanto isso seria difícil para minha família. E eu trouxe isso até 3 anos atrás. Quando finalmente consegui curar essa crença e percebi de que quando nós estamos felizes fazendo o que a gente faz, não importa qual dia da semana, a nossa família também está feliz. A nossa família apoia o nosso trabalho se vê que isso nos realiza, que isso tem um motivo, que nós estamos ali por algo maior, para servir a algo maior. E hoje eu trabalho aos sábados ou aos domingos, se necessário, com a maior tranquilidade, porque toda a minha vida está em fluxo. Mas isso, claro, depois de toda uma reconstrução profissional, um planejamento, uma estratégia, passo a passo, fazendo a melhor condução dos recursos disponíveis. Então percebe, a gente tem crenças que a gente traz que podem nos atrapalhar por toda uma vida se nós não olharmos para elas e não amadurecermos a nossa postura em relação à vida profissional. Tudo se trata de postura. Quando você vai procurar um emprego, com que postura você vai? Você vai já derrotado, sabendo que são muitos candidatos? Ou você vai lá ativo, firme, impulsionado para oferecer o seu melhor? Quando você quer descobrir que a atividade profissional vai te dar realização e renda, qual é a postura que você tem diante disso? Esperançosa, feliz, persistente? Ou na primeira frustração você já diz, não é isso. Acho que não é esse o caminho, é melhor ficar como eu estou, vou lidar com os meus sofrimentos e ficar aqui, ou não vou me mexer. Perceba, a nossa postura, a fisiologia que o nosso corpo adota diante das dificuldades, dos problemas, dos desafios, das responsabilidades, diz muito sobre o resultado que nós vamos ter na nossa vida. Isso é uma condição para a vida que a gente vive. A postura que a gente adota diante dela, em qualquer circunstância. Nós somos só bem-humorados quando vai tudo bem, ou nós somos bem-humorados quando a gente precisa
de mais energia para resolver coisas. Né? Como melhorar a nossa postura? A nossa postura está diretamente ligada à maneira como a gente percebe a vida. A gente olha só para o problema, a gente permite que o problema assuma a condução dos nossos atos, ou a gente olha para soluções e vai atrás de um caminho para isso? É o caminho que exige de nós, porque o caminho se constrói dia a dia, não é mágica. Não é mágica. Qualquer recurso que você queira utilizar, qualquer apoio que você queira ter, profissional que você busque, vai te ajudar a construir um caminho. Ele não vai te dar uma chave mágica. O caminho se constrói, porque é dessa maneira que você adquire maturidade sobre a sua vida. Não é em um processo milagroso. Isso não dá para você consistência. Na vida nós precisamos de consistência. E precisamos sempre buscar a nossa congruência, fazer as coisas de acordo com os nossos valores, os nossos princípios e estar amparados por isso para tomar as nossas decisões. Então isso diz muito sobre a nossa postura. Qual é a sua postura hoje diante da segunda-feira, dos problemas, do trabalho? Se questione, se permita olhar para isso da melhor maneira possível. Pode ser mais fácil do que você imagina para encontrar a solução. Certo? Boa semana para todo mundo.